Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, que começa agora. Um capítulo da Bíblia a cada dia, são 1189 capítulos, 1189 dias, conosco estudando a Palavra de Deus aqui na sua TV da Esperança, a TV Novo Tempo. Também pelo Spotify, pelo Deezer, pelo NT Play e pelo YouTube. Já falo um pouquinho sobre isso. Mas eu me lembrei de uma historinha meio antiga, e talvez você a conheça, mas é muito interessante. Havia várias semanas, talvez até meses, que não chovia naquela região agrícola e todos estavam muito preocupados. E um sábado, pela manhã, resolveram fazer um pedido na igreja para que todos orassem. Numa determinada hora, à tarde, às 3 da tarde, estou dando detalhes que talvez não estejam na história oficial, né? Mas trazendo-a para os nossos dias, né? Orando às 3 da tarde, ok, na praça, todos deviam ir para lá pedindo chuva, orando a Deus, pedindo chuva. E foram. E havia uma garotinha muito entusiasmada que apareceu lá com um guarda-chuva. E todos olharam para ela, mas você está com um guarda-chuva? Ninguém aqui está com um guarda-chuva. Ele disse, nós não vamos orar para que chova? Eu já trouxe meu guarda-chuva, porque Deus vai atender a oração. Essa simplicidade tão linda de uma pequena menina, não é? Eu trouxe meu guarda-chuva, vamos pedir oração, Deus pode todas as coisas. Muitas vezes nós não temos essa simplicidade quando oramos. Infelizmente, a gente vai orar pedindo alguma coisa achando que Deus não vai nos dar. E Deus não é obrigado a dar nada para a gente, mas esta fé é importante. Se eu estou levando para Deus a minha angústia, a minha necessidade, eu tenho que ir com um guarda-chuva, porque Ele vai responder a minha oração, Ele vai responder a sua oração. Pode ser que Ele responda a sua oração da seguinte maneira, não, isso não é para você, porque Deus vai lhe dar bênçãos espirituais, a chuva do Espírito Santo. As bênçãos espirituais Ele nunca vai atrasar ou não vai dar. Você pediu paz, Ele vai lhe dar uma circunstância para você desenvolver a paz. A oração é fundamental e este elementozinho, a fé, é fundamental também na oração, é primordial. Por isso, há Novo Tempo, algum tempo, é muito tempo, né? Mas um tempo atrás, idealizou esta revista, pediu auxílio, inclusive, para os Anjos da Esperança e a revista saiu já faz aí algumas semanas. Deus me ouve? Claro que Ele ouve você. Essa é a resposta. Sim, perfeitamente. Como Ele me ouve? Se às vezes eu peço alguma coisa e não acontece nada. Você vai entender aqui. Porque não é só uma questão de bater e abrir servosar. Se eu peço um carro, tem que vir um carro. Não é? Deus não está preocupado em lhe dar coisas materiais? A princípio não, mas coisas espirituais. Então aqui essa revista vem trazendo para você lições impressionantes e histórias também sobre orações, como orar a Deus, né? E o que é a oração, essa conversa com Deus, linda, maravilhosa. Primeiro a gente tem que ter fé, como uma garotinha que vai orar para que a chuva venha e já leve o seu guarda-chuva, seja esse guarda-chuva entre aspas, né? E a chuva entre aspas também. É muito simples, você pode receber esta revista em casa, pelo correio, por este WhatsApp que aparece aqui, só dizer a revista da oração, ou Deus me ouve, como você quiser, e nome, endereço, e a revista vai ser enviada. Ou você também pode escolher através do nosso site, novotempo.com/escola bíblica, e você poderá ter essa revista e outros materiais também. Informe para os seus amigos isso. Enquanto você espera chegar, você pode pedir o curso bíblico pelo WhatsApp. Aqui está o número do WhatsApp para você escrever curso bíblico. Vida espiritual. Pronto, já começa a fazer na hora. E não precisa esperar, não. Começa a fazer na hora, até que a revista vem. No YouTube, se você ainda não está inscrito, quero convidá-la. Muito simples. Nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Vem fazer parte deste grupo tão querido, especial, porque a gente acaba se conversando ali, a gente vai se conhecendo melhor, tá bom? Vamos para um rápido intervalo e voltamos com o capítulo 8 do segundo livro, digo melhor, de Samuel. É já já.
Olá, estamos de novo aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra. Tivemos um pequeno intervalo na TV, no YouTube esse intervalo não acontece. Ele tem ali as programações da TV Novo Tempo, uma programação especial, um oferecimento de uma revista, de um estudo bíblico. É bem interessante também para quem está na TV. Estamos de volta e você sabe, a gente acorda, uma cama, estuda a palavra e segue para ser Jesus para as pessoas. É muito linda a vida de um cristão que obedece a Deus e se torna uma estrela brilhante em nome de Jesus. Bom, nós estamos estudando o segundo livro de Samuel, temos a Bíblia toda já gravada aqui no nosso canal no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT. Se você quiser qualquer capítulo, ou mesmo se você se atrasou, aí não tem problema, é só buscar ali e adiantar, não é? Ou chegar ao ponto que você deveria estar para não perder nenhum capítulo, tá bem? 1189 capítulos, 1189 dias para estarmos juntos estudando a Palavra de Deus, tá bem? Vamos lá então, capítulo 8. Nós vimos no capítulo 7, então cenas do último capítulo, né? É Davi dizendo, Senhor, eu quero construir uma casa para o Senhor, eu tenho casa, o Senhor não tem, eu quero construir uma casa. Natã, o profeta, então responde em nome de Deus dizendo, Davi, você não vai construir. Eu nunca tive casa, eu sempre andei na tenda, então não vai construir. Quem vai construir vai ser seu filho, seu sucessor, sua descendência vai ser excelente, eu vou acompanhar para sempre a tua descendência sem problemas. Mas seu filho vai construir. A resposta de Davi foi maravilhosa, né? Vimos ontem, né? E Senhor, quem sou eu? Eu sou teu servo. E por 8 vezes ele menciona aqui. Eu sou teu servo, teu servo. Teu servo ouviu tua voz, ficou agradecido. Teu servo vai apoiar, teu servo. Então fez essa oração porque eu entendo quem o Senhor é. O Senhor é grandíssimo e tal, fez para Israel isso, aquilo. Uma resposta extraordinária, não é? Não era uma criança birrenta dizendo, eu quero. Ele disse, não, Senhor, o Senhor falou, está falado. Pronto. E aí vem o capítulo 8. No capítulo 8 a gente vê diversas vitórias. Deixa eu ver aqui no começo eu fiz algumas anotações. Do capítulo 1 ao capítulo 7, Davi une o povo. Então você viu que ele teve paciência, não confrontou seus inimigos, teve paciência, uniu o povo. Agora ele expande as fronteiras do capítulo 8 ao capítulo 10. Ele vai trabalhar para expandir as fronteiras de Israel e ele foi o que mais expandiu nesse sentido aqui, cumprindo a vontade de Deus. Do 11 até o 20, ele desobedece a Deus feio, ele dá uma escorregada feia. E a Bíblia mostra isso, o bom e o ruim na vida de Davi. Tudo para mostrar que você e eu também podemos ter momentos difíceis, mas podemos suplantá-los. E finalmente ele encerra o seu reinado, capítulo 21 ao capítulo 24. Toda ação tem uma reação, uma consequência, e a gente aprende isso pela vida de Davi. Tudo que ele fez teve consequências boas, quando as coisas eram boas, consequências ruins, quando ele teve atitudes ruins. Vamos vendo isso a partir do capítulo 11, daqui a pouquinho, né? Depois de amanhã, a gente já vai ver isso daqui. Mas no capítulo 8 começa então essa batalha. Ele começa a expandir o reino de Deus, né? O reino de Israel, não era o seu reino, esse era o povo de Deus, não era o seu povo. Ele era uma figura importante da descendência, ou da ascendência dele, né? Descendência, surgiria o Messias, então era alguma coisa importante na vida dele. E depois o seu filho são os últimos que cuidam do país unido. Depois o país se divide com Salomão, a gente vai ver lá na frente. Mas no capítulo 8, é bem didático aqui. Ele começa dizendo assim, no oeste, os filisteus, no leste, os moabitas, no norte, os arameus e os sírios, e no sul, os edomitas,
ele vai pontuando com, né, a rosa dos ventos, né? Norte, sul, leste, oeste. Ele começa com o oeste, oeste, norte. Depois, oeste e leste, oeste, oeste, leste, norte e sul. A expansão em todos os lados. Quando Deus está à frente, a expansão acontece em todos os lados. Não existe um lado só. Quando Deus entra na nossa vida, nós temos uma expansão de todos os lados. Porque Deus é Deus. Deus enxerga em todos os pontos cardeais. E em nossa vida, a presença de Deus muda tudo. Muda tudo. Muda a família. Muda a família. A maneira de enxergar a família, o cônjuge. O cônjuge não é um rival meu, uma pessoa rival, mas o cônjuge é meu parceiro. Vamos trabalhar juntos para cumprirmos alguns propósitos. Se temos filhos, vamos levá-los aos pés de Jesus. Existe uma cumplicidade, eu gosto dessa palavra quando se fala de casal, cumplicidade. São cúmplices um do outro, eles estão fechados em educar o filho. E tem esse negócio, né? Eu peço para minha mãe ou peço para o meu pai. E se eu vou pedir para o meu pai, porque minha mãe não vai deixar? Ou eu vou jogar um contra o outro e finalmente eu vou. Então, quando o casal está unido, unânime numa decisão, pode falar com o pai, com a mãe, que está tudo certo. Vão dar a mesma resposta, mesmo que tenham opiniões diferentes. O mesmo acontece com a divindade, a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, conforme nós cremos. Você imagine só, se o Espírito Santo estivesse bravo com Jesus, ou se ele tivesse uma opinião diferente, e se ele dissesse, não, não é bem assim, Jesus, o que é isso? Abre um pouco aí essa questão, seja um pouco mais liberal, você está muito ortodoxo. Se a gente soubesse que isso estivesse acontecendo no céu, como é que ficaria a nossa fé? Abalada. E como é que a gente viveria se os nossos pais pensassem uma coisa ou outra? A mesma coisa. A mesma situação, digo melhor. Não é? Eles não estão em comum acordo, estão brigando na minha frente. Isso é inadmissível, inadmissível. Então aqui nós encontramos um Davi que tem um crescimento do povo de Israel de todos os lados. E Deus, quando entra na nossa vida, Ele muda todas as coisas. O nosso gosto pela comida. Porque Ele vai dizer assim, ó, isso daqui é melhor você comer do que outra coisa. Porque, por exemplo, alguns animais, peixes, aves, eu coloquei para limparem o oceano, o ar, a terra. Eles comem animais mortos, eles limpam. No oceano há vários peixes. Então Deus categorizou-os, disse assim, olha, por exemplo, se tem unha fendida e tal, até lá em Levíticos 11. Esse daqui você não deve comer. Por quê? Ele vai comer porcaria. Agora, essa ave também não, porque ela vai comer porcaria. E esses peixes não coma também. Deus sabe. Então, quando você entende isso, sua alimentação muda. Aí Deus diz para você assim, não precisa beber nada alcoólico para ser feliz, não. Tem que ter felicidade racional, não é motivada por um aditivo, como cigarro, como bebida, como alguma droga ilícita, não é? Mesmo lícitas, cuidado. Então muda isso, muda a sua família, o jeito de você ser fiel ao seu cônjuge, a educar bem os seus filhos, honestidade. Muda você no trabalho, porque você vai ser uma pessoa mais honesta. Você não vai ser aquela pessoa que chega em cima da hora e sai antes do tempo, e depois pede um aumento, ou fica chateado porque não foi promovido. Você tem que vestir a camisa, tem que vestir a camisa. Tem que ser uma pessoa que defende a empresa. Se a pessoa, alguém dentro de uma empresa, vamos dizer que você tem uma empresa falando mal de você, você pode ter um funcionário só. E essa pessoa sai falando mal de você, ela não está com a camisa. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, corrija, né? Mas alguém que vive só criticando, queria mais, queria isso, não é legal. Então Deus muda você nisso aí, muda o paladar, muda o que você vê, não é? Os filmes que você assiste, muda. Isso não quer dizer que Deus diz assim, olha, se não fizer, está morto. Não, você pode escolher.
Mas quando Deus entra na sua vida, você cresce em todos os lados. Davi estava crescendo em todos os lados. Entre os filisteus, né? Ou ele estava tirando do mapa os filisteus, estava dominando os filisteus que tanto perturbaram no tempo de Saul. Vão perturbar lá na frente, perdem a força depois, tal, mas Davi foi o que mais os combateu. Imagina, um exército filisteu e vem lá Davi, escuta, não é aquele camarada que cortou a cabeça de Golias? Esse é o comandante, esse é o rei deles. Tinha uma outra pegada, não tinha? Até quando ele não ia mais às batalhas, mas esses são soldados do exército, de Deus e de Davi. E aqui ao leste, os moabitas, né, tanto mal fizeram, e aqui praticamente em todos eles, né? Aqui ele sujeitou, verso 1, sujeitou os filisteus, não é, de suas mãos as rédeas da metrópole, tirou, né, tomou. Depois ele fala aqui dos moabitas, ele diz assim, eles pagavam tributo, eram servos. Depois ele fala dos sírios, começaram a pagar tributo, servos também. Aqui quando ele fala dos edomitas, a mesma coisa, não é? Termina esse pequeno bloco aqui da norte, sul, leste, oeste, verso 14, dizendo assim, e o Senhor, a última parte do verso 14, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Que verso! Por quê? Porque ele considerava-se um servo de Deus. Deus podia usá-lo. Não dá para você querer servir a Deus mandando nele. Não tem lógica. Como é que você vai servir alguém mandando na pessoa? Não tem lógica. Ele deixava Deus ser Deus na sua vida. Já ouviu essa expressão? A gente ouve muito essa expressão por aí. Deixava Deus ser Deus na sua vida. Como é que Deus pode ser Deus na sua vida se você não o obedece? Não foi Ele quem criou o seu corpo? Foi? Então, Ele vai dizer o que é melhor você comer, beber. Não, Ele criou sua mente, os neurônios, como é que funciona? A mente é uma coisa incrível, incrível. Então obedeça. E diz assim, se você olhar para uma mulher com intenções impuras, já adulterou com ela, então cuida. Cuida. Não é salvação pelas obras que eu estou falando. É Deus na vida. Aqui diz assim, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Deus vai dar vitórias para você também, por onde quer que você esteja indo. Basta deixá-lo ser Deus. Esse é um ponto forte aqui. Aí termina o capítulo, ele falando sobre os seus oficiais. Reinou Davi, verso 15, sobre todo Israel. Isso é importante, né? Ele lutou para que Israel ficasse unido, sobre todo Israel. Então, Deus o abençoou nisso também. Julgava e fazia justiça ao seu povo. Julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Todo o seu povo. E ele tinha muita gente que o ajudava. Não fazia isso sozinho. O bom líder é aquele que tem pessoas que o apoiam, né? E pessoas boas. O líder ruim é aquele que põe pessoas medíocres do seu lado que só ficam elogiando. É bom ter pessoas que usam o contraditório para você mesmo crescer. Aí ele coloca aqui na Bíblia, a partir do 16, Joabe era comandante do exército, Josafá era o cronista, Zadok e Aimeleque eram sacerdotes, Zeraías era escrivão, Benaia era o comandante da guarda real, os filhos de Davi eram os seus ministros, você percebe? Rodeado por pessoas para dar certo um governo. Ele crescia porque Deus estava com ele e tinha muitas pessoas ajudando, porque é assim que funciona uma nação, assim que funciona uma família, todos têm que colaborar. E ele era vitorioso nesse sentido. Amanhã nós vamos ver um pouquinho sobre a bondade de Davi cumprindo uma promessa que ele fez para Jonatas. Você não pode perder amanhã. É o capítulo 9. Mas vamos orar pedindo que Deus esteja conosco para que possamos expandir-nos com a bondade dele em todos os sentidos. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção, teu amor sobre a nossa vida, o que temos, o que somos, tudo vem de ti. E nós gostaríamos de te agradecer pelo crescimento que temos no norte, sul, leste, oeste da nossa vida, nas áreas. E, Senhor, ajuda-nos se há alguma área que precisa ser trabalhada, nós precisamos da tua graça, do teu poder.
da tua força para vencermos também aí. Talvez seja no casamento, talvez seja na saúde, nos relacionamentos, no trabalho, nos estudos. Ajuda-nos. O Senhor pode nos dar esse crescimento. E te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã capítulo 9, hein? Aguardo você. Até lá. Alguns anos atrás, tive o privilégio de conhecer um grande pregador. Eu sempre o admirei pela capacidade de comunicar mensagens profundas usando uma linguagem simples. Porém, ele tinha uma característica em comum. Assim que terminava de pregar, ele se retirava o mais rápido possível do local. Ele mal falava com as pessoas. Por causa disso, muitos o classificaram como antipático ou arrogante. Porém, quando descobri o motivo, entendi suas razões. Ele tinha medo dos elogios. Ele sabia que quando terminasse de pregar, as pessoas viriam agradecê-lo pela mensagem e o parabenizar pelo sermão. Diante disso, ele tinha medo de achar que o sucesso dependia dele e não de Deus. Quando soube disso, fiquei pensando: será que eu saberia lidar com o sucesso de ser um grande pregador? Será que eu continuaria dependendo de Deus ou roubaria a glória para mim? No capítulo 8 do segundo livro de Samuel, encontramos a narrativa de diversas vitórias de Davi sobre vários reinos inimigos. Porém, no meio de tantas conquistas, 2 vezes o texto bíblico destaca uma informação que o leitor não pode esquecer. Tanto no final do verso 6, quanto no final do verso 14 lemos: o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Davi era vitorioso, porém sua força vinha de Deus. Ele jamais poderia se esquecer que ele era apenas um mortal que dependia inteiramente de seu Criador. Sabe, será que nós também não precisamos lembrar dessa verdade tão crucial? Será que muitas vezes, no meio de nossas conquistas, deixamos Deus de lado e achamos que podemos andar sozinhos? Hoje, pare para pensar no quanto você é dependente de Deus e de quanto você precisa reconhecer a influência dele sobre suas vitórias. Eu gosto de 2 versos da Bíblia que se completam e lembro o que Samuel escreveu. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus enfatizou: sem mim, nada podeis fazer.